Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre taxa de conversão. A gente vai fazer um estudo de caso sobre um dos modelos mais bem-sucedidos quando se trata de vendas ativas. Nós vamos falar aí sobre o processo de vendas, técnicas de qualificação e vamos caminhar aí para falar sobre metodologia também. Então, ontem nós terminamos a nossa aula falando sobre técnicas de prospecção, como que nós trazemos o nosso potencial cliente, como que nós fazemos todo o processo de despertar o interesse, gerar curiosidade, fazer com que ele venha até você ou que você principalmente vá até ele e não seja uma ameaça para ele. E ontem eu parei na parte de falar sobre taxa de conversão. Quando a gente fala de taxa de conversão, o que é importante entender? Primeiro, talvez uma das partes mais negligenciadas por equipes de vendas, por vendedores, é a taxa de conversão. Tem muita gente que se dedica a estudar fórmula de fechamento, técnicas de contorno de objeção, né? Fazem diversos estudos, diversas situações, mas não prestam atenção na taxa de conversão. E é o simples. Às vezes a gente quer achar algo extraordinário, né? Uma técnica mirabolante, uma ideia extraordinária, sendo que o simples é o que funciona, o simples é o que dá certo, tá? Por que taxa de conversão ela é importante? A taxa de conversão em vendas ela mede a eficácia do seu processo, indicando a proporção de leads que realizam uma compra. O que isso significa, Felipe? Significa que quando eu tenho uma taxa de conversão, eu consigo fazer um comparativo, se as minhas vendas estão boas, se as minhas vendas estão ruins. Então eu consigo trabalhar. Olá, Márcia. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Já comecei aqui, deixa eu só desativar. Vou desativar o som, Márcia, para você acompanhar aí, tá? Então vamos lá. Show de bola. E eu tava falando o seguinte, que nós vamos falar hoje, né? Eu terminei ontem falando sobre taxa de conversão. E quando se trata de taxa de conversão, por que é importante? A taxa de conversão, ela faz um comparativo se o teu processo de vendas está bom de fato ou não. Se você não tem taxa de conversão, você praticamente não tem nada. Você fica de forma aleatória. Ah, Felipe, eu fiz 10 vendas semana passada. Tá, mas 10 vendas para você é bom ou ruim? Não sei. Não sei com quantas pessoas você falou. Se eu fazer uma pergunta para você da seguinte forma: com quantas pessoas você falou hoje? Você tem esses dados? Se você não tiver esses dados, vai ficar muito difícil. Só um minutinho aqui. Se você não tiver esses dados, fica muito difícil você entender em qual etapa você está falhando ou qual etapa está dando certo. Felipe, ontem eu falei com 10 pessoas e fiz 2 vendas. Qual é a sua taxa de conversão? Minha taxa de conversão é 20%. Então eu sei que quando eu falo com 10 pessoas, pelo menos ontem, eu fiz 2 vendas. Se hoje eu falei com 10 pessoas e fechei uma venda só, a minha taxa de conversão diminuiu. Alguma coisa no meu processo de vendas eu fiz errado. Seja na prospecção, seja no contorno de objeções. Então, quanto mais eu tenho números, né? A gente fala o seguinte, que não existe reunião de vendas sem números. Você chegar numa reunião ou chegar num planejamento sem números, só falando sobre meta, sobre fechamento de vendas, sobre a gente tem que fazer, você não consegue comparar as tuas qualidades e os teus defeitos. Então esse é o primeiro ponto. Taxa de conversão é extremamente importante para eu identificar em qual etapa do processo eu estou acertando
e qual etapa do processo eu estou errando também. Então, vou mostrar um cenário aqui de taxa de conversão. Aqui eu tenho 10 pessoas, como falei com 10 pessoas, 3 pessoas tiveram interesse e uma pessoa comprou de mim. Digamos que eu tenho aqui um ticket médio de R$100, tá? R$100. Cada não que eu recebo é importante para mim. Quanto vale um não? Ah, Felipe, o não vale nada. Vamos pegar esse cenário aqui, 10 pessoas eu conversei, 3 pessoas ficaram interessadas e uma pessoa pagou R$100 para mim. Dentro desse cenário, presta atenção no seguinte, para eu receber R$100, eu falei com 9 pessoas que não fecharam comigo. Então eu posso concluir que cada pessoa dessa, cada uma dessas 9 pessoas me pagou, depositou na minha conta R$10. Concorda comigo? Primeiro não, R$10. Segundo não, R$10. Até a 9ª pessoa, essas pessoas foram me depositando R$10. Como assim, Felipe? Elas foram depositando num cenário, didático, só que eu não posso sacar. Quando eu chego no sim, é a hora que eu saco esse dinheiro para minha conta. É a hora que eu recebo o Pix, é a hora que eu recebo a transferência, é a hora que eu pago o cartão, passo um cartão. O que eu quero dizer com isso? Se você entender isso, você não vai achar que o não, ele é ruim. Ele fala assim, não, eu posso até receber um não, mas a pessoa me pagou por isso. Porque eu sei que se eu falar com mais 10 pessoas, se eu falar com mais 5 pessoas, todos esses nãos vão encaminhar para um sim. Quer ver um exemplo? Uma certa vez eu tenho um filho, tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 6. Certa vez ele queria fazer o dinheirinho dele, o mais velho, o mais novo também, e aí a minha esposa fez geladinho gourmet, aquele geladinho com leite condensado, leite, de vários sabores. E aí a gente foi na rua para eles venderem. O que aconteceu? Eles começaram a ver como que é um processo de vendas, uma vida de vendedor, ou começaram a ouvir muitos nãos. E aí eu peguei eles e falei o seguinte, olha filhos, vocês não podem ficar tristes com o não. Por quê? Cada não que eu recebo me leva para mais perto do sim. Então, quanto mais não eu recebo, mais perto do sim eu estou. E criança, ela é extremamente inocente, ela é pura. Quando eles começaram a ouvir não, o que eles fizeram? Diferente de nós vendedores, adultos, profissionais, especialistas em vendas, quando a gente ouve um não, a gente fica frustrado, a gente xinga, a gente bate, a gente briga, a gente fica estressado com a esposa, com os próprios filhos, a gente fala, esse cliente aqui não merecia mesmo, é um peba, não tem dinheiro, e já fica todo brabo. O que os meus filhos faziam quando eles recebiam um não? Eles saíam felizes da vida, me dar um abraço, correr, falar para mim, falar para minha esposa, mãe, recebi um não, está mais perto do sim agora. E eles deram uma aula de vendas para mim, Então, cada não que eles recebiam, eles não se frustravam, eles não guardavam no coração, Eles falaram, bom, beleza, você não quer? Vamos pro próximo. E aí meu filho chegava para apresentar o geladinho, O menorzinho de 6 anos, ele chegava e abria ali o geladinho, falava assim, oi, tudo bem? Meu nome é Israel, a gente está vendendo geladinho gourmet, tem os sabores morango, chocolate e maracujá. Qual sabor você vai querer? Olha isso, uma criança de 6 anos. Você acha que ele vendeu muito ou vendeu pouco? Ele vendia muito. Por quê? Primeiro, tem todo o carisma de uma criança de 6 anos. E ele não perguntava assim no final. Isso não foi nem... Eu não lembro se fui eu que ensinei ele, mas acredito que sim. Mas foi sim. Ele chegava no final, ele não perguntava, você aceita um geladinho? Você quer comprar? Não. Ele falava o seguinte, qual dos sabores você vai escolher? Você prefere morango ou chocolate? Quando tinha só 2 sabores, você vai querer morango ou chocolate? E ele falava, eu prefiro chocolate. E ele vendia. E aí eu falei para os meus filhos também, outra técnica de vendas que a gente trabalhou bastante quando ele saiu vender geladinho, que era o seguinte, quando ele chegava para apresentar, ele falou, tudo bem, meu nome... O de 11 anos, ele acabou já, como um pouco maior, ele acabou já
perdendo aquela fofura de uma criança de 6 anos. Então ele é mais pela inteligência, pela forma de falar, né, pela maneira de se comportar. As pessoas também admiram isso, né, um junior ali de 11 anos. E aí, qual que é o grande problema da maioria dos vendedores que vende produto barato, que vende produto pelo WhatsApp? Você manda mensagem para a pessoa e qual a primeira coisa que ela quer saber? Ela fala assim, quer saber o preço. Quer saber o preço. Quanto custa? Né? Qual é o valor? Esse é o cenário de quase todo vendedor. E os meus filhos passaram por isso também. E aí chegavam e falavam, quanto custa? E aí meu filho falava, R$7. Em Curitiba era R$7, em Santa Catarina a gente cobrava R$10, né? Na praia e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Falei, filho, quando perguntar o valor, você não vai falar o valor. O que você vai fazer? Primeiro, você vai abrir a caixa de isopor e vai perguntar, qual sabor você prefere? O de morango ou de chocolate? Qual sabor que você prefere? O de morango ou de chocolate? E na hora que ele responder de morango ou de chocolate, você já pega e dá na mão da pessoa. Exatamente isso que ele fazia. A pessoa começou a perguntar o preço, ele chegava e falava assim, a pessoa perguntava ali, quanto custa? Ele falou assim, qual sabor que você prefere, morango ou chocolate? Aí o adulto, né, chegava pro meu filho e falava assim, eu prefiro de morango. Ele tirava do morango, esse aqui que é o seu. E aí, não tinha quase venda perdida, porque a gente tirava o foco do preço, colocava na mão do adulto ali, do lojista, ele saía vendendo nas lojas e tinha uma taxa de conversão gigantesca. Se eu colocasse esse cenário aqui, talvez era para cada 10 pessoas, 7 ficavam interessadas e 5 compravam, ou as 7 compravam, porque eles tinham todos esses fatores, né? Quer ver um exemplo? Você vai na praia, todo mundo já teve essa experiência, e tem aqueles vendedores ambulantes que eles têm óculos, tem saída de praia, enfim, né, tem biquíni, tem um monte de coisa. E o que eles fazem? Primeira coisa que eles fazem, quando eles estão ali vendendo, ele para, começa a te abordar, geralmente, né, é uma pessoa bem carismática, e o que ela faz? Ela, você quer ver alguma coisa? Você dá uma olhada, a primeira coisa que ela faz, se você, por exemplo, deu uma passada de olho no óculos, se for um homem, por exemplo, ele vai pegar um óculos e vai colocar na tua mão. Primeira coisa, vai colocar na tua mão, experimenta aí, é teu já. E você já fica quase que preso, né? Essa é a maior armadilha. Uma vez eu fui lá em São Paulo, na 25 de março, e os vendedores, o que eles fazem? Uma grande parte, eles abordam você, por exemplo, tinha vendedores de perfume, você andando na rua, eles me pararam e falaram assim, quer um perfume de graça? Toma aqui, pega, é só levar. Leva de graça, não vou cobrar nada, esse aqui é pra você. E um perfume mesmo, tá ali. Eu, ligeiro que eu sou, falei assim, cara, não vou pegar isso aqui na mão, porque nada é de graça, né? Não tem almoço grátis, como diz o ditado. Falei, cara, esses caras devem ter alguma estratégia que eu não quero experimentar agora, porque se eu pegar na minha mão, vai ser difícil ele pegar de novo, porque é muito mais difícil eu perder algo, eu vou me esforçar para eu não perder algo, do que para eu ganhar alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Se esse óculos não está comigo, o esforço que eu tenho para comprar ele vai ser muito grande. Mas agora, como já está na minha mão, eu já experimentei e já olhei, eu não vou querer perder essa oportunidade. Por isso que os vendedores eles fazem isso, para aumentar também a taxa de conversão. Então, só para vocês entenderem, esse cenário de taxa de conversão, cada não, a Natália entrou aí no meio do caminho, mas cada não, ele é importante. O não, ele te paga, e o sim faz você sacar o dinheiro. Cada não que você recebe é como se você tivesse, o cliente ali está depositando, sabe aquela poupança, né? Depositou R$10, depositou R$100. Eu tenho um ticket médio de R$1.000. Falei com 9 pessoas, não compraram de mim. Cada uma depositou R$90. A última que falou sim, fez eu sacar todo esse dinheiro. Porque se eu não tivesse falado com essas 9 pessoas, eu não teria achado essa pessoa que quer o sim. Não tinha achado essa pessoa que queria comprar o meu produto.
por isso que não tem como você vender só para quem quer. Cara, eu vou ter minha taxa de conversão de 100%. Não existe isso, tá? Então vamos lá. 7 benefícios da taxa de conversão. Primeiro benefício, avaliação com eficiência, identificação de oportunidades e melhoria, tomada de decisão baseada em dados. Felipe, vou fazer um cenário aqui de novo. Deixa eu voltar aqui, fazer um cenário aqui para vocês. Olha isso aqui, ó. Dentro desse cenário aqui, gente, eu tenho 10 pessoas, 3 se interessaram e uma fechou. Quem está ao vivo aqui, coloca aqui para mim nos comentários qual que é a tua taxa de conversão. Você sabe qual que é a tua taxa de conversão? Espera só um minuto, gente. Alguém aqui sabe a taxa de conversão do teu processo de vendas? Hoje, infelizmente, posso dizer que 50% lá na clínica converteu no mês de maio. 50? 50 também. Legal. 50% dos pacientes que passaram a gente conseguiu converter. 50%, perfeito. Quantas pessoas passaram? A cabeça não vou saber agora, tô sem o computador do sistema aqui. Não tem problema. Legal, 50%, perfeito. Vamos imaginar esse cenário aqui que eu estou fazendo um exemplo. 10, 3 e 1. 10 pessoas. Eu conversei, 3 pessoas ficaram interessadas, né? Eu fiz uma reunião, apresentei o meu produto, fiz uma avaliação e uma pessoa comprou. Se você olhar esse cenário e você precisasse tomar uma atitude, uma ação, uma melhoria, aonde você ia melhorar? Qual que é a primeira? Na conversão. Hã? Na conversão. Mas em qual etapa da conversão? Deixa eu ver, aqui eu captei 10, consegui trazer 3. E ali eu converti 1. Isso. Eu acho que eu começaria a tentar melhorar um pouco aqui na parte... porque quando eu olho esse cenário assim, eu penso lead, agendamento e venda. Isso, é isso mesmo, perfeito. Então eu tentaria trazer um pouco mais de agendamentos para poder ter mais oportunidades de venda. Se a cada 3 eu converto 1, eu teria... Se vamos supor que eu conseguisse trazer... Vamos supor que caísse 10, vamos supor que esse 30, eu tentaria trazer 9 para fechar 3, sei lá. Tá. Ou então desses 10, tentar trazer 9 para fechar... Excelente. É esse o cenário que eu queria trazer aqui para vocês. Por isso que é a importância dos números, tá? Quando eu tenho esse cenário aqui, 10, 3 e 1, qual que é a primeira etapa? Normalmente os vendedores falam para mim, para especialistas de vendas, procuram na internet, meu problema é fechamento, Felipe, eu não consigo fechar, chega na hora, eu não consigo fechar, a pessoa sai, me dá uma objeção, eu não consigo fechar. 99% não é fechamento. Se a gente pegar fechamento aqui, ó, qual que é a taxa de conversão de fechamento desse vendedor aqui? É de 30%. Por quê? 3 pessoas que ele conversou, que ele fez agendamento lá, que ele fez reunião, uma comprou. Então a taxa de conversão dele é de 30%. Para pessoas que realmente estiverem interessadas, que fizeram uma reunião, uma entrevista, uma avaliação. Foram até a loja, fizeram uma reunião via Meet, enfim, depende do teu processo. Então eu não preciso melhorar o meu fechamento. Qual é o primeiro passo quando eu tenho esses números? Como eu faço para que quando eu falar com 10 pessoas, ao invés de eu agendar somente 3, eu agendar 5, eu agendar 6, eu agendar 7, agendar 8. Essa é a primeira melhoria que eu preciso entender. Ao invés de me preocupar lá com o fechamento, não, primeiro passo, 10 pessoas, eu estou agendando 3 reuniões, poxa, eu não quero falar com 30 pessoas para agendar 9. Eu quero falar com 15 para agendar 9. Como que eu faço isso? Será que são as perguntas que eu estou fazendo? Será que as pessoas estão me falando preço e aí eu perco elas e eu não faço nem o agendamento porque eu já falei o preço? Será que eu estou captando fazendo uma prospecção de pessoas que não são o meu público-alvo? Aonde eu posso converter? Será que essas pessoas aqui não tem o perfil financeiro que eu atendo?
ou a minha linguagem ali está diferente da que o meu cliente se comunica, então eu vou melhorar essa taxa de conversão aqui primeiro. Depois, agora a minha taxa de conversão é 10, 6 e 2. Opa, legal, 10, 6 e 2. Melhorou a primeira parte. Só que eu posso melhorar também a segunda parte. Como que eu faço para ser 10, 6 e 3, 10 e 6 e 4? Será que alguma técnica? A gente vai falar sobre um modelo hoje de apresentação, uma metodologia que é uma das metodologias mais bem sucedidas hoje no Brasil de vendas. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de vendas da WhatsApp. É na área de educação, né? Mas pode ser aplicado em qualquer negócio. Inclusive, essa metodologia ela é utilizada por várias, não é somente da WhatsApp, né? Ela é utilizada por várias empresas e empresas que são bem reconhecidas aí mundialmente até no cenário de vendas, tá? Então a gente vai trabalhar esses pilares. Beleza, gente? Vamos dos benefícios continuando aqui, tomada de decisão baseada em dados, que é o que a gente fez agora, aprimoramento da experiência do cliente, você vai ter dar uma melhor experiência para ele, porque você vai ter métricas, maximização do retorno sobre investimento, indicação de saúde do funil, é o que a gente fez toda essa análise e vai continuar ajustando o teu processo de vendas. E aqui a gente esse é o finalzinho da aula de ontem, né? E a gente vai falar um pouco sobre metodologia, tá? Quando a gente fala sobre metodologia, olha aqui, 42% dos vendedores falam que a prospecção é a etapa mais difícil do processo. 6 a cada 10 dos possíveis clientes querem saber o primeiro contato, o preço. 63% das vendas acontecem após a quinta objeção. A gente falou isso ontem, né? 75% dos vendedores desistem logo da primeira. E aqui, a gente falou sobre isso ontem também, então não vou repetir. A gente vai falar sobre o que é método de vendas. Método de vendas é o caminho para você bater a tua meta, tá? Se a gente não ter meta, é entrar em campo para um jogo profissional de futebol de chinelo. Por quê, gente? Se você não tiver uma meta, e aí a gente tem vários tipos de meta. Ah, Felipe, eu tenho meta de vendas, legal. Mas você tem meta de faturamento? De quanto vai render? De quanto você vai trazer dinheiro para dentro da empresa? Meta de quantidade de novos serviços vendidos ou produtos? Ah, eu tenho que vender 10 serviços X, 10 serviços Y e 10 serviços Z. É uma meta de quantidade, né? Produtos também. Eu posso ter uma meta também de novos clientes. Eu preciso trazer para dentro da empresa pelo menos 100 clientes novos por mês. É uma meta de novos clientes. Outra meta. Vamos lá. Me ajuda. Aqui voltou. Outra meta. Meta de retenção de clientes. Olha para você ver o malabarismo que um vendedor, às vezes o gerente precisa ter, né? Ele precisa cuidar de todas as metas, cuidar dos vendedores, cuidar dos clientes que já estão na base, cuidar dos clientes que saíram para fazer reativação. Então, o universo de vendas não é tão simples quanto parece. Então, manter clientes, fazer com que quem já compra continue comprando, aumentar a margem de lucro é uma outra meta, aumentar o valor... A gente pode dizer em alguns casos também. Oi? Redução de custo em alguns casos também. Com certeza. E aí, redução de custo entra tanto na meta de lucro, ganhar uma porcentagem específica em cada venda. Ou seja, como que eu faço para vender um produto mais caro, de valor agregado maior, que tenha menos custo para mim? São todas as metas que a gente precisa cuidar. Valor por venda, tempo de venda, né? Fechar negócios em tempo. A gente tem uma meta até essa semana. Meta por semana. O modelo mais ideal é que sejam as metas semanais, tá? Por quê? Se fosse por produto, o mundo perfeito seria eu vender hoje, assim, com a meta que eu tenho para esse mês, seria eu vender, vamos supor assim, chutando
Tem uns 13 protocolos, eu bati a minha meta do mês. Se a gente fosse fazer semanal, deixa eu dividir por 4, 32.500 por semana em inglês. Perfeito. A meta semanal ela é o modelo mais ideal, tá? Um cenário que você... Porque a meta mensal te deixa muito distante e você acaba perdendo o tato da tua meta. Então, quando você faz meta semanal, eu tenho que vender 100 no mês, 100 produtos no mês. Eu vou dividir por semana, vai dar 25 por semana. Se eu dividir por dia, vai dar em torno de 2, 3 vendas por dia, né? 3 vendas por dia, vai dar 3 vendas por dia. Então, em alguns dias 4 vendas. Então fica muito mais assertivo e eu consigo trabalhar, tá? Eu coloquei venda de 100, mas tua venda lá vai ser 10, vai ser 15, vai ser 20. Então você consegue trazer essa meta para uma realidade diária. E você sabe, quando a gente fala sobre meta, nós precisamos fazer o caminho inverso. Eu já vou falar sobre isso. Vamos continuar aqui. 8º, cliente satisfeito, transformar interessados em cliente. Então, tudo isso são metas que a gente precisa olhar em algum momento, né? Não dá para olhar a todo momento, em todas elas, se você é pequeno, se você está começando, mas você precisa cuidar delas. Método ruim é melhor que método nenhum, tá? Não, hoje eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, Felipe, ela é uma das maiores, o esposo dela, um dos maiores quiriopratas do Brasil, segundo ela, né? Reconhecido aí no mundo inteiro, e eles estavam com dificuldade em vendas. Ele falou, Felipe, a gente nunca teve dificuldade em venda, a gente mudou de cidade por causa de segurança, e agora a gente não está conseguindo vender. E ela falou o seguinte para mim, Felipe, eu não sou vendedora, eu não trabalho com vendas, né? Sempre foi no boca a boca, sempre foi os amigos indicando e tudo mais. E aí, qual que é o problema disso? Que não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o melhor preço, a melhor condição, a clínica mais bonita, os produtos mais caros, os produtos mais qualificados, com o melhor custo-benefício. Se você não tiver método de vendas, o produto vai estragar, o produto vai ficar parado, a tua loja vai ficar vazia, os teus serviços vão ficar parados, você vai ficar parado, você vai ficar sem caixa, você vai ficar sem dinheiro. Por quê? O que salva um produto ruim são as vendas. E aí você pode perceber, se você tiver um produto ruim, Felipe, a gente tem um produto aqui que, nossa, precisa melhorar muito, mas eu consegui fazer vendas dele, eu engajar, gerar uma máquina de vendas, construir uma máquina de vendas, esse produto vai melhorar porque eu vou ter dinheiro em caixa. Então as pessoas que comprarem esse meu produto ruim, talvez elas vão até pagar mais barato, porque é um produto que está em formação. E com dinheiro em caixa, esse produto vai melhorando. O que não dá para fazer é o seguinte, eu tenho um produto excelente, gastei um monte e agora eu preciso vender e eu não sei. E aí você vai quebrar. Por isso que método ruim é melhor que método nenhum. Ela falou assim, Felipe, eu não sei o que fazer. Eu dei a direção para ela e mesmo assim ela falou assim, vamos ver, porque eu estou cansada de procurar alguma coisa e não ter resultado. Obviamente que não vai ter resultado. Se você não tiver técnicas de vendas, metodologia de vendas, você não tem resultado, tá? Vamos continuar. É aquele velho ditado, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí eu tenho aqui algumas diferenças para a gente entender por que eu vou falar sobre venda transacional e venda consultiva. Porque a gente vai construir o método de acordo com o comportamento do teu candidato cliente, do teu cliente. Qual é o caminho que ele traça para chegar à venda, para chegar na compra? Quem aqui já foi nas lojas americanas? Acho que todo mundo já foi na loja americanas, né? O que eles fazem? Na loja americana eles fazem o seguinte, deixa lá, tem todos os estandes e tudo mais, você compra e quando você vai em direção no caixa, o que acontece, gente? Tem aqueles corredores que fazem você gastar o que não precisava. Faz você comprar doce, faz você comprar bala, faz você comprar salgadinho, faz você comprar uns negocinhos diferentes que nunca ninguém viu em lugar nenhum, faz você comprar refrigerante, água, pendrive, enfim. Só um minutinho. Olha uma barulheira ali. Faz você comprar
coisas que não precisam. Por que que eles colocam, e aí geralmente você está com criança, né? Por que que eles colocam esses doces, fazem esses corredores? Porque eles sabem que é esse caminho que você passa. Então, da mesma forma, e eles estudam o comportamento do ser humano. Então, da mesma forma que eles fazem isso, você precisa entender qual que é o teu tipo de venda. E aí a venda transacional. O que é a venda transacional? A venda por impulso. Ticket médio baixo, abordagem rápida e processo curto e eficiente. Não existe relacionamento com o vendedor. Quem está ao vivo aqui comigo, consegue dar um exemplo de venda transacional? Pra gente. Oi? Venda transacional, venda por impulso. Ai, vamos supor, acho que, bom, não na clínica, eu acho que eu já tive, Não. mas é raro. Em qualquer lugar, não precisa ser no estabelecimento de vocês, mas em qualquer lugar. Às vezes a pessoa tá indo procurando, vou dar um exemplo, tá? Bem consumista. Às vezes você tá indo, vamos lá, para comprar você quer comprar uma blusa, você acaba saindo da loja com um sapato, o look inteiro. Por quê? O vendedor começa a conversar com você, vai entrando, você tá ali naquele momento, você tá disponível, ele se conectou com você e quando você vê, você já deixou seu win lá. Você compra um tênis, daí você compra uma meia, compra um cinto, compra uma bolsa. Também, um brinco é uma venda transacional, um batom, um chocolate. Ou seja, você, por exemplo, conhece o nome do caixa que te atende no supermercado aí do seu bairro? Você não conhece. Ele te vende todo dia, né? Às vezes ele fala, você não quer levar isso aqui? Aí ele te vende. A panificadora, você conhece o nome da pessoa? Ela pergunta para você, viu, mas você vai comer isso no almoço, na janta ou no café da tarde? É uma venda sem relacionamento, diferente da venda consultiva, que é uma venda personalizada. Normalmente o ticket médio é mais alto, você precisa fazer algumas perguntas para o teu cliente, para o teu potencial cliente. A venda nacional talvez se encaixaria na venda por necessidade, tipo, necessidade básica, você vai no mercado todo mês. Não, a venda transacional sim, Venda transacional sim, é uma venda rápida, tudo que você entender que é venda por impulso, um ticket médio baixo. O que é ticket médio baixo? Por exemplo, quem aqui às vezes falando na internet foi lá e comprou um livro. Cara, você comprou de quem esse livro? Não sei, você comprou na loja, veio uma propaganda para você, veio um tráfego pago, você foi lá, era R$50, R$70, R$90, R$100, você foi lá e comprou. É rápido, direto. Todas as vendas, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre, são vendas transacionais, não precisa de ninguém intermediando, tá? Diferente da venda consultiva, que precisa ter uma abordagem, conexão, precisa ter relacionamento, a pessoa precisa confiar em você. O processo geralmente é longo, não fecha na hora, leva 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, um mês. Por exemplo, vender um imóvel. Não tem como eu sair para comprar pão e voltar com uma casa. Por quê? Porque demora, né? Tem prazo. Eu vou conhecer, eu vou confiar na pessoa. Uma venda de carro também. Então, o relacionamento geralmente é duradouro. Você conhece o vendedor, você conhece a empresa, ele te chama pelo nome, né? Você tem relacionamento com ele e aí você passa por todos esses processos. Então, essa é a venda consultiva. Qual que é o teu modelo de vendas? Venda transacional ou venda consultiva? A venda da Redrive aqui, por exemplo, é venda consultiva. É a venda que nós precisamos conhecer a pessoa para que ela compre. Para entender as dores que ela tem, qual que são as dificuldades que ela tem em vendas, qual é o formato que ela trabalha em vendas, e aí a gente traz a melhor solução para ela, tá? Eu posso fazer uma venda consultiva e transacional pelo WhatsApp? Pode. Inclusive a transacional, sabe aquela venda que você só manda o link e a pessoa já compra? É uma venda rápida e sem qualificação, sem conexão. A venda consultiva, você já precisa fazer uma reunião, igual você falou ali, precisa fazer um agendamento. Perfeito, gente? Vamos lá. Eu quero falar aqui com vocês. Aqui.
Eu não vou passar a próxima tela aqui para não dar spoiler, tá, gente? Mas deixa eu falar com vocês o seguinte. Deixa eu até ver vocês aqui, quem tá aqui. Legal, Natália e a Gleucia. A Gleucia é o primeiro dia que tá aqui, né, Gleucia? Você é de qual segmento, Gleucia? A Gleucia trabalha comigo. Ah, trabalha com você, Natália? Odonto também. Ah, legal. É, todo mundo aí tá de odonto, né? A gente tá fazendo um formato gravado, tá? E ali, às vezes, vem algumas pessoas assistir online, mas o ideal é que você depois assista e tenha esse material de maneira mais assertiva. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Qual é a diferença de manipulação e persuasão? O que é manipulação e o que é persuasão? Vamos lá, vou pegar vocês duas que estão aqui. Natália, qual que é? Manipulação Bom, não sei. Persuasão, eu sei que você vai convencer a pessoa, você vai dar argumentos e ela vai concordar com você. A manipulação, eu acho que você toca na pessoa de uma maneira que ela não vai ser tão racional, mas ela vai se sentir tocada e vai acabar agindo da maneira que você quer. Legal, bacana. E a Gleucia? Vamos ver se ela tá viva aí. Vamos lá. Manipulação. Manipulação nada mais é, primeiro, algumas características de manipulação. Adulterar com mentiras, vender a qualquer custo, controlar ou enganar, ética ou antiética, né? Ou aqui é ética geralmente questionável, né? Colocou uma vírgula ali, mas não teria. É uma ética geralmente questionável, ênfase em atingir as próprias metas. Quer ver um exemplo de manipulação que ele vende para você sempre, ou para a maioria das pessoas, e ele usa a manipulação para fazer essa venda? É o político. O político não é que ele persuade você, é que ele manipula de forma coletiva. Para quê? Para atingir os seus próprios resultados, as suas próprias metas. Adultera com mentiras, vende a qualquer custo, né? Faz qualquer negócio, mesmo que isso custe para ele depois não vender mais, ter devolução, enfim, ele usa de manipulação. Na manipulação, basicamente é o seguinte: a pessoa mais importante sou eu. Eu vou fazer qualquer coisa para te vender. Mesmo que eu te vendendo esse meu produto, você se dê mal, mesmo que seja mais caro, mesmo que esteja estragado, mesmo que você não goste, mesmo que não dê certo para você, mesmo que esse serviço não resolva o seu problema, o importante é eu vender para você. Essa é a manipulação. Já a persuasão é diferente. A persuasão está baseada no interesse do próximo. Então, influenciar com base das necessidades do cliente. Abordagem clara e honesta. Ética baseada em transparência. ênfase em beneficiar as duas partes. O que eu quero quando eu falo sobre persuasão? Meu papel como vendedor, e é independente do que você faça, o teu papel como vendedora, como vendedor, é tirar a pessoa da zona de conforto. Quer ver um exemplo? A gente está aqui com as meninas de ortodontia. Normalmente, a pessoa quando chega numa clínica, né, num dentista, ela já está sofrendo, ela já tem alguma reclamação faz meses, se não anos. E talvez ela só foi ali agora porque está com uma dor, porque ela está pesquisando o preço para fazer ali uma correção nos seus dentes, né? Colocar uma faceta, enfim. Mas esse cenário já incomoda ela há muito tempo. Qual que é o papel da vendedora nesse caso? Da atendente, que é vendedora, da dentista? É tirar a pessoa da zona de conforto e fazer ela tomar uma ação baseada no interesse do paciente, baseada no cliente, o potencial cliente, ele já quer resolver esse problema, só que ele não tem capacidade de resolver esse problema sozinho. Então, através de técnica de vendas, através de persuasão, eu vou fazer com que essa pessoa tome a decisão. E aí as técnicas de persuasão, e amanhã a gente vai falar sobre gatilhos mentais, pode ser usando a técnica da escassez, da urgência, da reciprocidade.
Às vezes a pessoa fala assim, nossa, como essa pessoa foi tão boazinha comigo, né? Como ela me ajudou. Ela não está te ajudando muitas vezes só por ajudar, mas ela sabe que quanto mais você ajudar ela, mais propensa ela está de comprar de você. Então, quando a gente fala em persuasão, o que nós estamos falando? Eu vou tirar você do estado de mordidão ali, de você ficar parado, e eu vou fazer você tomar uma ação. E aí, tem mais uma etapa. Qual que é a diferença de convencer e persuadir? A gente falou sobre manipulação, persuasão e agora convencer. A gente tem três ações aqui: manipular, persuadir e convencer. Aonde que a venda acontece? Na manipulação, na persuasão ou no convencimento? Convencimento, eu acho. Por quê? Porque se persuadir, você precisa argumentar de uma maneira que fique bom para você e bom para ambos. Você ainda não convenceu a pessoa. A hora que ela se der por convencida, ela fecha. Vamos lá. Bacana essa visão, tá? O que eu considero? Tem muita gente convencida que não toma uma ação. Concorda comigo ou não? Também. Por exemplo, eu estou convencido, vou pegar aqui e colocar uma fragilidade minha, eu estou convencido que eu preciso melhorar o meu sorriso. Isso faz tempo que eu estou convencido. Mas ainda até hoje eu não tomei essa ação. Vou dar um outro exemplo, não no nosso cenário aqui. Tem muita gente convencida que precisa emagrecer e que não emagreceu até hoje. Tem muita gente convencida que precisa cuidar mais da saúde, fazer exercício físico. Mas até hoje ela não faz exercício físico, ela não vai para academia. Olha, estou convencido que eu preciso ir para academia. Cara, estou sentindo dor nas costas, estou sentindo cansado. Preciso ir para academia, eu estou convencido que eu preciso ir na academia. Chega na segunda-feira, ela não vai, ou ela até começa a fazer algumas pesquisas, né, na região, no bairro ali, sobre academia, sobre os planos, só que isso não leva ela a tomar uma ação. Por quê? Toda venda acontece na persuasão. Por que acontece na persuasão? O nosso papel, além de elevar o nível de consciência dela, de convencer ela que ela precisa, o nosso papel é fazer, a partir do convencimento dela, fazer ela tomar uma atitude. Essa é a diferença de uma pessoa, de um dentista, né, de um consultório, de uma clínica, de um salão de beleza, de uma academia, de uma escola, de qualquer empresa que vende bem, da empresa que vende ruim, da empresa que não vende bem. Ela faz o teu potencial cliente tomar uma ação na hora. Porque se for para deixar na mão das pessoas tomarem a decisão, elas nunca vão no dentista e fazer o que elas precisam fazer. A não ser que ela esteja quase morrendo de dor de ideia. Cara, eu preciso resolver isso. Mas elas não, por si só, quando se trata principalmente de estética, quando se trata de saúde, de algo que não incomoda tanto, se não tiver algo externo que influencie ela, que faça ela tomar essa decisão, ela vai continuar assim. Até dor de dente, né, para você ver. Às vezes a pessoa tá com dor de dente, ela tá convencida, não, eu preciso ir no médico amanhã. Mas amanhã vai demorar demais. O que ela faz? Ela vai na farmácia, compra lá um medicamento e toma. O que esse medicamento vai fazer? Vai tirar a dor. E aí no outro dia ela amanhece sem dor. O que acontece? Grande parte não vai mais no dentista. Espera começar a doer de novo. Então, mesmo com ela convencida, nós, como nosso papel de vendedor profissional, precisa fazer esse potencial cliente tomar uma decisão na hora. Então aqui, ó, convencer, elevar o nível de consciência, persuadir, influenciar a tomada de decisão. Toda venda acontece na persuasão. E tem 3 passos aqui para a gente persuadir, né? Para a gente fazer a pessoa tomar uma decisão. Qual que é o primeiro passo? Interesse genuíno pelo cliente. Se eu me interesso de fato por você, né, se eu quero te ajudar de fato, eu vou te dar as melhores sugestões, eu vou te ajudar e a pessoa vai entender que, eu falei essa frase ontem, acima do meu interesse em vender para você,
está o meu interesse em ajudar. E se eu perceber que a melhor ajuda que eu posso te dar é oferecer o meu serviço, oferecer o meu produto, vai ser um prazer te ajudar, tá? Inclusive, se eu perceber que eu não consigo te ajudar, eu vou direcionar você para um outro profissional. Quando eu tenho isso em mente, quando eu tenho isso, eu acredito nisso, aquela situação que eu falei ontem de você demonstrar que você é uma ameaça para o teu potencial cliente, não existe. Por quê? Quando eu me interesso genuinamente pelo cliente, o cliente confia em mim. O potencial cliente confia em mim. E se a Natália, a Gleucia, confia em mim, tudo que eu falar para elas vai ser verdade. E vai ser para ajudar vocês. Mesmo que eu fale, olha, mesmo que eu apresente o produto mais caro, por vocês confiarem em mim, vocês entenderem que eu estou aqui para ajudar vocês, vocês vão entender e vão aceitar. E muitas vezes não vão nem questionar, porque vocês confiam que eu estou interessado em ajudar vocês. Diferente do vendedor que mostra, sabe aquele vendedor quando você vai falar com ele, tá na cara que ele só quer vender para você, para bater a meta dele? Olha, compra de mim para eu bater minha meta. Ninguém compra de ninguém só para ajudar. Ó, me ajuda a bater minha meta. Isso não acontece, gente. As pessoas estão interessadas em resolver os problemas delas, não os seus. Então, quando eu sou um vendedor que está interessado somente em mim, somente em vender, somente em alcançar o meu resultado, eu vou mais afastar as pessoas do que aproximá-las. Ou eu vou usar a manipulação, que é adulterar com mentiras, é enganar, é fazer tudo que não deve ser feito. Então, legal. Interesse genuíno para o cliente. Segundo passo para persuadir, descobrir os motivos do cliente. Fulano, deixa eu te perguntar, há quanto tempo, provavelmente, quando se trata aí de um consultório, de uma clínica, é muito corriqueiro fazer isso, né? Há quanto tempo você está sentindo esse incômodo? Ah, eu estou sentindo esse incômodo. Por exemplo, se for perguntar para mim, Natália, quanto tempo que você está sentindo esse incômodo no teu sorriso, na tua autoestima? Ah, desde que eu nasci, né? Não sei, mas faz muito tempo. E o que te impediu até hoje? São perguntas abertas. Existe diferença de perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas, elas servem para eu conhecer o meu candidato a cliente, para que ele me dê munição. Cada vez que ele começa a falar, ele está dando munição para eu usar a favor dele, não contra ele, tá? Mas para eu usar a favor dele, porque ele está me dando todos os motivos que ele deve comprar. Muito mais eficaz quando eu falo por que é importante para mim, do que um vendedor falar que é importante aquele produto, aquele serviço para mim. Então, quando eu falo assim, Natália, faz muito tempo que eu quero, né, que me incomoda meu sorriso, meu dente aqui um pouco torto, enfim, né, faz muito tempo. E, Felipe, deixa eu te perguntar, por que até hoje você não resolveu essa situação, tá? Até eu vou te ajudar, tá, Felipe? Normalmente são três situações que fazem as pessoas não tomarem uma ação quando se trata de melhorar o sorriso. Primeiro, a parte financeira, elas acreditam que é muito caro, enfim, né, tá fora do orçamento. Às vezes é falta de tempo, né, correria do dia a dia, ele vai sendo acumulado, você sabe que precisa, mas você não vai atrás, você até dá uma pesquisada, mas não vai no consultório, não faz uma avaliação. E terceiro, você acabou ainda não encontrando uma clínica, né, um profissional de confiança que te atendesse e que resolvesse esse problema. Desses três problemas, quais deles que te impediram até hoje de resolver essa situação? É só esperar. Perdão, gente. É só esperar. Ele vai falar. No meu caso, acho que é um pouquinho dos três, né? Legal. É por causa de tempo. É por causa do financeiro. É porque eu não achei nenhuma clínica. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é falar o seguinte, Felipe, deixa eu te perguntar, se hoje você encontrasse, não precisa ser comigo, tá? Não precisa ser aqui na nossa clínica, mas se você encontrasse hoje uma clínica, um dentista, um profissional que te ajudasse a resolver esse problema, né? Que deixasse você com uma autoestima melhor, que desse certo também na questão de horário, que se encaixasse aí na tua agenda e que financeiramente estivesse dentro do teu orçamento. A gente brinca que é o cenário perfeito, né? Vamos imaginar 10 segundos aqui que tudo der certo. Parte financeira, a parte de qualificação do profissional, você encontrar uma clínica, a parte de tempo, tudo desse certo.
Você está disposto a resolver essa situação? Ou mesmo assim você deixaria isso só para o ano que vem? Ah não, se tudo tivesse certo desse jeito que você está falando, eu faria já na próxima semana, já faria, porque é algo que me incomoda de verdade. Legal. Então vamos marcar uma consulta avaliativa para ver se eu consigo te ajudar? Olha só, o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz uma descoberta, descobri os motivos do meu cliente, estou deixando ele falar mais do que eu, porque é claro que eu estou fazendo uma simulação aqui, eu só estou fazendo um bate pronto, rápido, mas ele vai me dar muito mais argumentos ou mais objeções, e eu já descobri algo que possa impedir dele fazer a venda, fazer a compra. O que acontece com a maioria dos vendedores? Eles agendam, fazem um agendamento e apresentam um produto, fazem tudo certinho ali, bonitinho, legal, apresentam com o maior carinho, né? A clínica, apresentam uns planos, né? Olha, faz apaixonado, legal. Chega no final, o que eu respondo para a Natália? Natália, gostei bastante, tá? Nossa, muito legal. Só que eu vou falar com a minha esposa ou eu preciso ver no meu orçamento. Eu vou pensar e te retorno. A pessoa não toma uma decisão na hora. Por quê? Porque eu não antecipei as objeções. Então é muito mais inteligente eu antecipar essas objeções. Perceba o seguinte, gente, eu acho que eu não falei isso ainda, isso é bem importante. Existem duas etapas no processo de vendas. A etapa que eu sou um vendedor em modo off, a pessoa não deve se sentir ameaçada por mim, eu preciso estar totalmente despretensioso para falar com ela. Porque nesse momento, essa abordagem que eu fiz aqui, Natália, só para eu entender se fez sentido. Essa abordagem que eu fiz aqui, se eu tivesse feito com você se sente ameaçada como se, nossa, esse cara quer vender para mim a qualquer custo esse plano, esse serviço? Não que você quer vender a qualquer custo para mim, é que eu sou uma pessoa bem desconfiada, Felipe, então, legal. Tipo assim, se alguém vem falando, eu observo muito, se alguém vem falando desse jeito comigo, eu já começo a observar bem a pessoa mesmo para ver se eu vou sentir que ela está querendo me oferecer um serviço bom, e obviamente, porque o mundo é feito de interesses, né? Sim. Mas se ela está querendo ali, de repente, fazer o serviço dela e me oferecer um negócio legal, ou se ela só está querendo me manipular, como você disse. Então, assim, Natália, eu penso e ajo dessa forma. Exato. Porque assim, geralmente, eu acho que a pessoa, quando ela quer alguma coisa, ela já vai meio que decidida para comprar. Eu, pelo menos, quando eu vou comprar algum produto, estou pesquisando, eu meio que já estou decidida que eu quero aquilo. Eu só quero saber aonde e com quem eu vou comprar. Perfeito. Aí, esse é um ponto que a gente falou, acho que na aula de ontem, na primeira aula, inclusive a gente está subindo para vocês terem acesso. E aí existe uma diferença de outbound e de inbound, né? Vendas ativas e vendas passivas. Vendas ativas, eu vou despertar o interesse do meu potencial cliente. Ele não veio até a mim e eu vou atrás dele. Venda inbound, a pessoa veio até mim, a pessoa veio até a minha clínica, ela clicou num tráfego pago e veio até meu WhatsApp, ela veio até mim. Só que quando a pessoa faz um tráfego pago, eu estou interessado, e eu vou lá comprar, qual que é a primeira coisa? Por isso que tem muita gente, muito vendedor que perde venda por não ter um processo de vendas. Eu estou interessado, eu estou buscando clínicas que fazem algum procedimento estético lá nos meus dentes. Eu começo a receber tráfego pago e começo a clicar, mandar mensagem: oi, tenho interesse em conhecer mais os planos de vocês. Mandei para a clínica da Natália, mandei para outra clínica da Gleusa, mandei para a clínica do João, do Adolfo e para mais 3 clínicas. Eu estou pesquisando. Normalmente, esse potencial cliente, esse paciente, ele vai querer saber preço. E desses 6, 7 empresas, 7 clínicas que eu mandei mensagem, pelo menos 3, 4 ou até 5 dessas aí vão mandar valor, vão mandar preço. E o que eu vou fazer quando essa pessoa manda preço? Eu vou descartar. Eu vou parar de responder. É isso que acontece. 99% das pessoas, quando elas recebem o preço,
elas param de responder. Por quê? Porque você já deu para ela tudo que ela precisava, que era o preço. Por isso que a gente falou ali a diferença de venda transacional e venda consultiva. Quando eu sou um vendedor profissional, eu não vou entrar na guerra de preço com os meus concorrentes. Eu vou entrar num processo de vendas onde eu estabeleço confiança, eu estabeleço conexão e faço com que esse cliente passe pelo processo que eu já defini dentro da minha metodologia de vendas. Eu vou marcar uma reunião, eu vou marcar um agendamento online, eu vou marcar uma visita, uma avaliação gratuita aqui dentro do consultório para ele conhecer. Por quê? Aí tem gente que fala assim, Felipe, a gente já ouviu isso várias vezes, né? Felipe, mas se eu não mandar o preço no WhatsApp, eu vou perder a venda. E aí eu falo o seguinte, você não pode perder aquilo que você não tem. E por incrível que pareça, quando nós direcionamos os nossos clientes, né, as pessoas que nós já treinamos, e falamos para ela, faz o seguinte, não manda mais o preço. Esquece de mandar o preço. E você vai ver, e a gente recebeu já esses feedbacks, você fala assim, Felipe, eu parei de mandar o preço e minhas vendas aumentaram. Por quê? Quem define o seu processo de vendas é você, com base no comportamento do teu cliente. Se você percebe que você está mandando o preço e ele está escapando, deixa eu falar algo bem importante aqui, gente. Por que a gente não deve entrar na guerra de preço? Se eu tenho um produto, pegar aqui, ó, ia falar celular não, esse controle de televisão. Eu vou buscar outro controle de televisão, igualzinho esse aqui. Imagina que eu tenho 2 controles de televisão. Se tudo for igual, eu tenho 2 empresas vendendo, a empresa da Natália e a empresa da Gleucia que vende controle de televisão. É o mesmo controle, o mesmo material, é um produto exatamente igual ao outro. Exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Se tudo for igual, o que define a minha compra? É o meu preço. E aí eu entro sim na guerra de preço. Se for tudo exatamente igual, eu entro na guerra de preço e eu vou comprar o mais barato. Afinal, é tudo igual. Exatamente igual. Só que, quando a gente está falando de vendas consultivas, prestação de serviço, né? Não é tudo igual. Ah, Felipe, como assim não é tudo igual? Eu tenho dentistas e dentistas. Ah, ele vai fazer o mesmo procedimento? Vai. Mas aqui a gente tem uma experiência, a gente entrega uma experiência para o cliente. Aqui tem um pós-atendimento, aqui tem todo um cuidado com os equipamentos. Ou seja, é mais ou menos assim, não tem como, você vai comprar um carro. Você já viu alguém comprar um carro, entrar numa loja de carro e chegar e falar assim, olha, eu estou em dúvida entre comprar um Fusca e uma BMW. Não sei o que eu compro, o que você me indica? Os dois são carros? Os dois são carros. Os dois te levam para a praia? Os dois te levam para a praia. Mas eles são produtos concorrentes? Não são. A gente está falando de outra experiência, de outra capacidade, de outra tecnologia, de outra potência. Então falar que tudo é carro está errado. Eu preciso entender o que você quer, aonde você quer chegar. Quanto custa o teu carro? Tá, mas o que você busca? Você busca conforto, você busca potência, você busca carro para a tua família, para andar no asfalto, para andar na estrada. É a mesma coisa quando eu entro dentro de uma clínica, quando eu entro dentro de uma escola, quando eu entro dentro da internet para procurar um treinamento, uma consultoria. Eu preciso entender, cara, beleza, eu sou dentista, né? Eu tenho uma clínica, eu tenho uma fisioterapia, eu tenho uma academia, mas antes de eu te passar o preço, antes de passar o valor, eu preciso entender o que você procura. E aí vem a venda consultiva, onde eu avalio aquele meu candidato a cliente, onde eu descubro os motivos dele, onde eu ouço mais do que eu devo falar. Então aqui são 3 etapas que a gente fez sentido aí, gente? Sim. Show de bola. 3 etapas: prospecção, apresentação e fechamento, tá? Prospecção a gente falou ontem. Então, tem técnicas de prospecção, que é embalde marketing, é quando você faz o disparo em massa, né? Você faz, atrai o cliente de leads, atrair leads de qualidade usando conteúdo relevante, tá? A gente tem também o cold call, que é fazer ligação fria, né? Abordagem de pessoas que você não conhece. Nós temos também network, indicações, são tudo técnicas de prospecção.
E também e-mail marketing personalizado. O e-mail marketing é difícil ter resultado, mas tem muita gente que faz ainda. Mídias sociais, a gente falou isso na primeira aula, por isso que eu estou passando um pouco mais corrido aqui. A gente falou isso na primeira aula, quais são as técnicas que você deve usar para fazer prospecção por mídia social, que é através da educação. E aqui a gente vai usar, eu vou falar um pouco sobre spin selling, storytelling, é contar histórias, né? Você traz uma narrativa contando histórias, mas a técnica de spin selling vai fazer mais sentido para nós. E eu vou entrar aqui para falar um pouquinho sobre spin selling, e essa técnica de spin selling, ela não vai estar na apresentação aqui, gente, tá? Então eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem aí com anotações, né, com um bloco de notas, enfim, um caderno, vocês anotarem, tá? O que é a técnica spin selling? Vocês já ouviram falar na técnica spin selling, gente? Alguém de vocês já ouviu? Eu acho que eu já ouvi o termo só, mas não sei. Eu sei o outro que você falou. O storytelling, né? Contar histórias ali, fazer uma narrativa, né, para que a pessoa entre dentro da história. O contador de história, você cria um vínculo. Né? Isso, exatamente, tá? O spin selling, ele é uma técnica baseada em perguntas, tá? Tudo para quê? Para que eu tenha argumentos para que esse cliente tome a ação. Então, o spin ali, né, são siglas. O primeiro S é de situação. Quando eu falo situação, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, eu falei assim, há quanto tempo que você sente esse incômodo, né? Ou há quanto tempo você gostaria de ter um sorriso melhor, um sorriso mais bonito? Essa é a situação. Essa é a condição que o meu cliente está. Eu preciso entender o que incomoda ele, tá? Qual é a situação que ele está naquele momento. Depois, a gente vem para o P. O que é a letra P? O problema. Quais são os problemas que essa situação causa na vida daquele meu paciente, daquele meu potencial cliente? Então, eu vou perguntar para ele o seguinte. Deixa eu te perguntar. Você já passou... Felipe, antes de, né, para a gente conhecer, enfim... Eu vou perguntar, você já passou por alguma situação, né, de constrangimento ou uma situação que você não precisava sorrir, você não sorriu? Pegando uma clínica aqui porque as meninas estão aqui, tá? Mas a gente pode encaixar isso em qualquer setor, tá? A gente usa isso aqui muito na Redrive também, tá? Mas já passou por alguma situação, por não ter resolvido ainda esse teu problema de autoestima, né, a pessoa já se abriu, tá? Por isso, gente... Se você pegar essa aula aqui, por exemplo, a Gleison está assistindo. Se você pegar essa aula aqui e assistir ela de maneira isolada, você vai falar assim, Felipe, se eu perguntar para alguém se ela já passou algum problema por ela ter um sorriso amarelo, por ela ter um dente torto, eu vou ficar sem dente, porque ela vai me dar um soco na cara. Né? Ela vai falar, cara, você tá louco? Né? Como assim? Mas agora, se você assistir as aulas anteriores, você vai entender que a gente criou todo um processo para poder ter essa liberdade de falar com o potencial cliente, que é gerar conexão, é se interessar genuinamente, é se valorizar, enfim, é se tornar como um profissional, igual o exemplo do médico que eu dei ontem. Então não é só a situação de você chegar, por isso que eu falei, não adianta eu ter uma técnica de venda sem eu ter uma metodologia de vendas. Tá? Então, quando eu estou nesse ponto já de fazer uma situação, um problema, eu já estou no ponto onde eu passei pelos níveis de confiança, ou pelo menos pelo primeiro nível de confiança. Vamos relembrar os 3 níveis de confiança? Nível de confiança no vendedor, no profissional que está atendendo. Nível de confiança 2, no produto. E nível de confiança 3, na empresa. Quando eu confio na Natália, eu sei que ela é uma especialista, eu sei que ela é uma profissional que quer me ajudar, está fazendo uma consulta avaliativa. Quando ela me pergunta se eu já passei por alguma situação que me incomodou, estou colocando eu como um potencial cliente também, tá? Felipe, já passou? Eu falo, olha, geralmente quando eu vou tirar foto eu procuro não sorrir, dando um exemplo, né? E aí você vai encontrar um Felipe, você vai encontrar milhares de Felipes parecidos, que tenha uma situação parecida, tá? E aí você pode, por exemplo, numa academia, você já passou por alguma situação constrangedora, você já passou por uma situação que você falou assim, nossa, e aí você pode até
tirar a palavra constrangedora, né? Constrangedora. Já passou por uma situação onde você viu falando, nossa, como eu precisava estar mais disposto, estar mais saudável, correndo, às vezes pegar teu filho, pegar a tua mãe que precisou de ajuda, levantar um peso. Já passou por essa situação? Esse é o problema. Eu estou mexendo com aquela pessoa. E agora a gente vai justamente para a implicação. Então, S de situação, lembra da técnica? SPIN, S-P-I-N. Situação que ela vive naquele momento, quais problemas ela já passou e qual que é a implicação daquilo ali. Quais são? E aí a implicação é agitar o problema. Tem uma outra técnica que eu vou passar se der tempo hoje, que é a técnica pastor. Ela fala exatamente sobre agitar o problema. Eu vou cutucar a ferida da pessoa, tá? No que sentido? Mostrar para ela que quanto tempo mais que você vai passar por isso, né? A gente está entrando até essas perguntas, gente, normalmente elas não são isoladas assim que você aplica de maneira extremamente isolada, mas é uma conversa. Você não vai chegar a falar para o cliente, olha, eu vou fazer uma pergunta de situação para você agora, tá? Depois eu vou fazer uma pergunta de problema. Não, é uma conversa espontânea, mas que por trás daquela conversa espontânea existe uma técnica. E aí, qual que é o segredo da técnica ser aplicada de maneira espontânea? Que você olha, cara, como que esse cara faz isso de forma tão natural? É você fazer isso repetidas vezes, incansavelmente, até que seja natural para você. Um dos maiores medos que o ser humano tem é o medo de falar em público. Né? Existe uma pesquisa que fala que um dos maiores medos que o ser humano tem é de falar em público. E por que ele tem medo de falar em público? Na verdade, não é o medo de falar em público, é o medo de fracassar em público. Porque se você soubesse que você ia subir no palco e não ia fracassar, ninguém ia te julgar, você subiria sem problema nenhum. E aí, qual que é a estratégia para você dominar aquilo ali? É você fazer isso várias vezes, né? Então, ninguém é bom naquilo que não repete várias vezes. Tem pessoas que você olha assim e fala assim, cara, como essa pessoa faz tão natural isso, como ela fala bem, como ela vende bem, como ela faz isso tão natural. Só que ela faz isso tantas vezes que para ela acabou sendo natural. Então, quando a gente fala sobre técnica de vendas e essas perguntas aqui de situação, problema, implicação, é você fazer várias vezes até que essas perguntas sejam naturais para você. E no meio do caminho você vai encontrando outras perguntas para encaixar nessas aplicações. Então vamos lá. Situação, problema, implicação. Eu vou agitar a ferida dele, eu vou falar assim, cara, e o que tem mais te incomodado? Você já perdeu alguma oportunidade, ou você já deixou de ir a alguma festa, de algum lugar, por não ter resolvido essa situação? Ou já perdeu uma entrevista de emprego por não ter resolvido esse problema? Você já precisou, falando de saúde, né, de academia, você já precisou ir no médico porque não cuidou da saúde há 3 anos atrás, como você disse? Cara, já passou, teve uma vez. E aí, gente, qual que é o segredo das técnicas de perguntas? Pergunta, esse é a maior dificuldade do vendedor. É perguntar e ficar calado. Pergunta e fica quieto, deixa a pessoa falar, até ela não ter mais o que falar. Se você fizer isso, você vai se surpreender o quanto a pessoa começa a falar. E ela fala, e ela vai dando motivos. O cenário ideal, se você tiver uma reunião presencial, se esse agendamento, por exemplo, for no consultório, na clínica, na academia, na escola, enfim, lá no teu estabelecimento, é que toda reunião que você faça, você tem uma folha de sulfite, papel em branco. Quando a pessoa chegar, você vai anotar o nome dela ali em cima, e tudo que você for perguntando, for falando, você vai escrevendo. Vai fazendo um roadmap ali, sabe? Aquele mapa mental, vai escrevendo. Às vezes depois você não vai entender nada, mas você vai escrevendo, vai desenhando ali junto com ela, fazendo todo... Ó, ela informou... tal. Quase igual o médico faz muito isso, mas numa planilha, né? Agora esqueci o nome ali, numa ficha. Mas você vai desenhando isso com ela. Por quê? Se em algum momento ela te der uma objeção lá na frente, lá no final, que vai bater de frente com aquilo que ela falou no começo, aí você fala, você lembra que você falou aqui que se tudo desse certo você resolveria? Você lembra que você falou para mim que estava cansada de passar por essa situação? Quanto tempo mais que você está
vai deixar você passar, vai passar por quanto tempo mais que você vai se permitir passar por isso? Você falou para mim que estava cansado de passar por isso há 3 anos, há 5 anos. A tua empresa, você falou para mim que a tua empresa não bate meta há 2 anos, há 6 meses você não consegue contratar vendedor. Que todo vendedor que você contrata, você não consegue engajar, você demite 6 meses depois. Quanto tempo mais que você vai passar por isso? Então, quando você começa a escrever, a anotar, você fala, Felipe, poxa vida, mas essa venda ela é muito agressiva. Quando você entende, por isso que as aulas anteriores são importantes, quando você entende que o que você faz, você ajuda pessoas de fato, pensa o seguinte, gente, a gente tem as meninas aqui da ortodontia, cada vez que eu não vendo o meu serviço para o meu futuro paciente, para o meu potencial cliente, e não é que eu não vendo porque ele não tinha dinheiro, por motivos dele lá, mas eu não vendo porque eu não sei técnicas de vendas, porque eu não aplico técnica, porque eu faço do jeito que dá. Isso, estou colocando as meninas que estão aqui porque nós estamos ao vivo, mas isso em qualquer serviço. Cada vez que eu não vendo porque eu não me esforcei, porque eu não fui capaz o suficiente, eu estou permitindo que a pessoa volte para casa com o mesmo problema. Permitindo que ela continue sofrendo com o mesmo problema. Permitindo que ela continue não bater metas todos os meses. E aí, a gente fala bater metas, mas o bater metas vai implicar nela ficar estressada com a esposa, ficar estressada com o filho, não querer ter tempo, é um monte de coisa. Ela poderia ter um momento de prazer com a esposa, não vai ter. Ele poderia, né, ter um momento de prazer com a esposa, não vai ter. Né? Ele vai trabalhar, se ele, por exemplo, está com dor de dente, ele vai trabalhar cansado, ele vai trabalhar, né, com raiva, ele vai atender mal as pessoas. Aí você, como você, né, você ali uma dentista, você ali uma especialista, você não ajudou essa pessoa. E aí você vai na farmácia, ou você vai, sei lá, no mercado. Você vai no mercado fazer suas compras. Quando você chega no caixa, para tua surpresa, é a pessoa que você atendeu lá na clínica, que você não ajudou ela. Porque se você tivesse forçado um pouquinho mais, tivesse persuadido um pouquinho mais, fizesse ela tomar adoção, ela teria fechado com você. Ela estava com dinheiro, tudo, mas porque você não foi até o fim, contornando as objeções, antecipando, qualificando, fazendo todo o processo, ela não decidiu. E aí você chega no caixa, quem que é? É o Felipe lá, atendente do supermercado, que ainda está com dor de dente. E o que ele faz? Ele atende mal você. Ele atende estressado você. Ele só passa os caixas lá, não quer nem falar com você, só passa a tua mercadoria. E aí você sai falando assim, poxa, olha, não devia nem estar trabalhando aqui. Cara, o cara é mal-humorado, me atendeu super mal, fui na loja lá, ele nem falou comigo, não apresentou os sapatos que eu queria, as bolsas que eu queria. E aí é um ciclo. Ah, Felipe, nunca aconteceu isso comigo. Isso a gente só deu uma situação esporádica. Provavelmente não vai acontecer, mas vai acontecer com outras pessoas que vão ser atendidas por ele. Se eu, por exemplo, se eu pegar aqui a minha situação, eu fizer uma reunião para apresentar a Redrive, né? Eu falo, hoje eu estou com preguiça de contornar a objeção, estou com preguiça de perguntar se ele tem processo de venda, se ele sabe vender, enfim, não vou ajudar ele, beleza. Esse cara, provavelmente eu nunca mais vou falar com ele, mas eu estou permitindo que ele desligue a ligação, ele vá lá, se estresse no casamento dele, se estresse com os funcionários dele, né? Porque o funcionário em si, ele bateu o cartão ali 6 horas, ele vai embora. O gerente, o dono tá lá pensando, meu Deus, como eu preciso levantar dinheiro, eu preciso pagar meus funcionários, está chegando as férias dos meus funcionários, enfim, ele tá com um milhão na cabeça. E aí, às vezes o funcionário chega no outro dia, o patrão, né, o chefe ali, o empresário tá brabo, tá carrancudo, aí você olha lá, o chefe de novo tá brabo, tá carrancudo, mas você não entende que ele tá preocupado, estressado, porque empreender estressa. Não vender estressa. Vender também é estressante. Então a gente precisa escolher com o que a gente vai estressar. Então vamos lá, continuando aqui, fiz esse parênteses aqui, mas continuando. Situação, problema, implicação e o último N é o de necessidade. Necessidade, a gente vai entender qual é a necessidade dele de resolver isso agora. Você está disposto, fulano, a resolver essa situação? E aí uma técnica para te ajudar a você trazer o teu cliente cada vez mais perto de você, é sempre duvidar. Sempre duvide do teu cliente. Se ele chega e fala assim, não, eu quero muito fazer
é colocar aparelho. Eu quero, estou decidido já. Estou decidido a colocar aparelho. Fala para mim quanto custa que eu vou colocar. Eu quero demais colocar. E aí, de forma inocente, né? Para fugir a palavra aqui, de forma inocente, eu vou lá e falo, custa tanto, tal, vamos fazer? Ele falou, olha, eu vou pensar mais um pouquinho e te respondo. Ele não fecha. Por quê? Porque você não duvidou dele. Qual que é o segredo de duvidar aqui? Falou, não, deixa eu te perguntar, quanto tempo já que você está com essa dor, quanto tempo já você queria colocar aparelho e não colocou? Faz uns 3 anos, mas agora decidi. Deixa eu te perguntar, de lá para cá, o que mudou que agora você está decidido a resolver? O que mudou de 3 anos para cá, de 2 anos a 6 meses, que agora você está resolvido a fazer essa implantação, fazer essa cirurgia, né, fazer esse procedimento? Não, agora está tudo certo. E tem algo que possa, olha só a pergunta. Legal, parabéns, que bom que você está decidido. Só para eu entender um pouco melhor. Tem algo que possa te impedir de fazer agora? Ou, independente do cenário, você vai fazer? Não, agora, independente do que aconteça, eu vou fazer. Não sei se é aqui com vocês, mas eu vou fazer. Pô, bacana. Eu também nem sei se eu vou conseguir te ajudar, tá? Por isso que eu vou fazer uma avaliação sua ali agora, o nosso profissional vai fazer uma avaliação sua, para ver qual que é o teu caso. Indicar o melhor tratamento, o melhor procedimento. Pô, bacana. Mas nada pode te pedir? Legal. Então eu sei o seguinte, que a necessidade dele é urgente e emergente. Por quê? Se eu não faço essa pergunta, pode ser que ele fale assim, olha, gostei bastante, eu vou colocar. Eu vou dar um exemplo, fazer um parênteses aqui. Uma vez eu abordei uma pessoa para vender redrive e ela falou, Felipe, eu preciso muito vender mais, tá? E eu quero marcar essa reunião com você. E eu falei, nossa, que legal, vou vender. Só que, gente, o que eu vou falar aqui para vocês não é mentira. Parece mentira, tem cara de mentira, cheira mentira, mas não é mentira, é real, tá? Você vai entender por que eu falei isso antes, né? Dando uma dica antes. E a pessoa falou assim, eu quero muito fazer reunião com você. Faz o seguinte, me liga daqui 2 anos que a gente faz essa reunião. Daqui 2 anos. Eu falei assim, é brincadeira. Não, é sério. Ela falou, é sério, é verdade, daqui 2 anos. E aí, se eu não qualificar essa pessoa, eu não tinha agendado a reunião ainda, né? Mas se eu pensar assim, poxa, ele quer fazer. Se eu não perguntar, não, olha, eu quero fazer muito, manda o preço para mim que eu vou fazer. Aí a pessoa manda o preço lá. Eu vou fazer, então, eu estou me programando aqui, bom que eu já estou pesquisando os preços aqui, já tô por dentro, no começo do ano eu vou colocar aparelho com vocês. Não vai colocar aparelho no começo do ano, vai colocar depois, não vai colocar nunca. Ela não vai colocar, porque não teve um vendedor profissional que fez ela tomar ação. Por isso que essas perguntas, gente, são perguntas que fazem você conhecer o teu potencial cliente e fazem você fazer com que você tenha argumentos para usar a favor dele, tá? Então essas técnicas, gente, servem para que você faça que o teu cliente fale cada vez mais os motivos que ele deve comprar, que ele deve tomar uma ação. Fale também aquilo que impediu ele de tomar aquela ação. Quanto mais você perguntar, mais você vai conhecer o teu potencial cliente. E quanto mais você conhece suas dores, mais você conhece seus desejos, mais você conhece as objeções imaginárias, as objeções reais, você sabe as desculpas que ele pode te dar no final. Então, diferente daquele vendedor que só fala, chega no final o cliente fala assim, então, preciso ver com a minha esposa. Falando nisso, eu vou falar com vocês aqui agora sobre uma técnica de qualificação, tá? Uma técnica para você entender e qualificar o teu potencial cliente, para você dar continuidade. Não adianta querer fazer apresentação, fazer fechamento, se você não qualificou esse teu potencial cliente. A técnica que a gente vai usar aqui hoje se chama BANT, tá? Então anota aí, B-A-N-T. São siglas de 4 palavras em inglês. A primeira palavra é budget. O que nós queremos descobrir quando nós falamos sobre budget? A gente fala sobre o orçamento do teu potencial cliente. Como eu disse algumas vezes aqui, eu não posso querer vender carne para vegetariano ou pior, vender Ferrari para estudante. Então, Felipe, poxa, eu estou vendendo muito mal, né? As pessoas, quando eu falam que está caro. Um dos erros pode ser esse. Você está vendendo Ferrari para estudante.
Às vezes você tem um produto de valor muito alto para o público que você está abordando. Então eu preciso fazer algumas perguntas para saber se esse teu potencial cliente tem poder de compra. E como que eu faço esse tipo de pergunta? E aí, cara, quanto que você ganha? Você tem dinheiro para me pagar? É assim que eu devo fazer? Claro que não. Então, um dos pontos que você pode usar, uma das técnicas que você pode utilizar, principalmente quando o teu potencial cliente, qual que é o preço? Quanto custa? Você pode usar assim, ó, olha, eu tenho diversos produtos. Tenho produtos desde que custam R$1.000 até produtos que custam R$15.000, tá? Para eu poder te entender melhor, dentro de R$1.000 a R$15.000, até onde chega o seu orçamento para resolver esse problema? Olha, eu tenho um produto de R$600 até R$2.000, para poder te entender, para resolver esse teu problema que você mencionou, para fazer essa viagem que você tá sonhando com a tua família, até quanto que você está disposto a investir? Ah, Felipe, nessa viagem eu estou disposto a investir R$2.000, mais ou menos o que eu tenho. Pô, legal. Então eu já sei mais ou menos quais são os produtos que eu posso direcionar para esse cliente. Se ele fala 600, então R$600 eu não vou oferecer o de 2.000, não vou oferecer de 2.500, não vou oferecer o de 5.000. Ah, Felipe, eu vou oferecer o de R$600? Também não. Você vai tentar puxar para um ticket maior. Porque se ele falou 600, ele pode esticar um pouquinho. Se ele falou 1.000, ele pode esticar um pouquinho, tá? Outra pergunta que você pode fazer para ele é a seguinte, falando, qual a faixa de preço que você está disposto a investir nesse produto? Se o cara for comprar um carro, quando você está pensando em investir no teu próximo carro, na troca de carro? Cara, eu estou pensando em investir em torno de R$30.000, R$100.000, legal. Eu começo a entender qual que é o poder de compra que esse meu potencial cliente tem. Outra pergunta, e às vezes de maneira muito suave, é perguntar qual é a profissão. Se eu sei que ele é um estagiário, eu sei mais ou menos quanto ele ganha. Se ele falar para mim, Felipe, eu tenho uma empresa, eu sou um empresário, eu sei que ele tem um tipo de potencial. E aí eu preciso me aprofundar um pouquinho mais. Ele é um empresário pequeno, empreendedor. Quantos funcionários você tem? Felipe, quantos funcionários você tem na sua loja? Eu sou empresário do ramo de estética, eu tenho uma clínica. Bacana, e quantas especialistas atendem lá na tua clínica? Eu tenho uma barbearia. Pô, que legal, cara, parabéns. E só você que corta lá ou você tem mais barbeiros que cortam com você? A barbearia sua mesmo? Ah, não, sou eu e mais 3 barbeiros, né, que eu alugo as cadeiras lá. Cara, eu sei que esse cliente é um cliente potencial, tem certo poder aquisitivo, tá? Outro, fala assim, eu presto serviço, presto consultoria. E qual que é o perfil de cliente? Não, eu presto serviço, eu sou advogado, que eu atendo só grandes empresários, eu só atendo jogador de futebol. Cara, esse cara tem um potencial cliente. Eu atendo pessoas desempregadas que estão na luta pelo FGTS, né? Um exemplo. Então eu sei que ele ganha diferente daquele que tem só jogador de futebol. É mais ou menos isso. Essas técnicas de perguntas é para você entender qual que é o poder de compra que o teu cliente tem. Depois, a gente vai para uma pergunta que é extremamente fundamental e a maioria das pessoas não fazem. Uma grande parte dos vendedores não fazem essa pergunta e recebem essa objeção de maneira até meio que infantil. Elas fazem toda a apresentação, elas falam o preço, elas mostram tudo e chega no final, ele pergunta, vamos fechar fulano? Vamos fechar potencial cliente? E aí ele olha para sua cara e fala assim, viu, gostei bastante, o valor ficou incrível para mim, mas eu preciso falar com a minha esposa. Eu preciso falar com o meu sócio. Qual que foi o erro aí? E é o autoridade. Eu preciso saber se aquela pessoa que eu estou conversando é o decisor, tem tomada de decisão. Então aqui, para tomar essa decisão, fulano, você tem 100% de autonomia ou você depende de mais alguém? É simples, gente. Não precisa recriar a roda, fazer algo extraordinário.
Olha, Fulano, antes de a gente continuar, até para eu passar o preço aqui e poder te atender melhor, deixa eu te perguntar, para fazer esse procedimento, para comprar esse carro, para comprar essa casa, para fazer esse processo, para comprar esse produto, deixa eu te perguntar, você tem 100% de autonomia para tomar essa decisão ou você precisa da ajuda da sua esposa, do seu sócio? Não, somente eu tomo essa decisão sozinho. Legal. Cara, normalmente quando é casado e vai comprar um carro, normalmente precisa da sua esposa. Vamos entrar em contato com ela até para ela, né, poder escolher o carro junto com você? O que você acha? Porque quando é o homem, normalmente a esposa precisa fazer parte da decisão. A mulher não. A mulher vai no shopping, compra tudo e depois avisa que gastou o cartão de crédito. Então, gente, essa simples pergunta já tira aquela objeção de você apresentar tudo e no final eu vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu sócio. Pronto. Perguntas de necessidade. Então a técnica é BANT, B-A-N. Perguntas de necessidade. Dentro dessa técnica de necessidade, você pode aplicar as técnicas que eu passei agora há pouco sobre spin selling. Usa a situação, usa o problema, usa a implicação, a necessidade, o time, usa todas essas perguntas para aplicar a necessidade, tá? E por último, time, qual que é a urgência que esse potencial cliente tem para resolver essa situação, tá? Então, qual é a urgência que ele tem para resolver essa situação? Fulano, deixa eu te perguntar, para quando você está disposto a resolver esse problema? Cara, precisa resolver agora, ontem já precisa resolver. Legal, perfeito. Então eu sei que esse cara é um lead quente, é um lead que está pronto para tomar essa decisão. Fazendo esse processo de qualificação, fazendo esse processo de implicação através do spin selling, você vai chegar numa reunião muito mais qualificado e muito mais preparado. Com pessoas que daí sim, aquela taxa de conversão de 10, 3 e 1, talvez se torne 10, 5 e 3, 10, 5 e 4. Ou seja, você vai trabalhando menos, se esforçando menos e aumentando e vendendo mais. Esse é o sonho de todo mundo. E não precisa ser mágico. É um trabalho inteligente, onde você se esforça menos e rende mais. Até porque é muito mais inteligente eu fazer um mapeamento dos erros que eu estou cometendo e corrigi-los antes que aconteça de novo. Então, se eu sei que se eu for por aquela estrada ali, pegar aquela BR, vai ter buraco ali, daqui 200 metros, um buraco à direita, eu vou ficar passando toda vez por ele? Não. Antes, eu vou desviar e contornar. É assim o nosso processo de vendas. Eu sei que a maioria dos meus clientes recebem objeções de não tenho tempo, não tenho dinheiro, preciso falar com meu sócio, preciso falar com a minha esposa. Eu vou ficar recebendo essas objeções sempre, todos os dias, a mesma coisa. Apresento em meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1h30 e recebo essa objeção no final. É muito mais inteligente eu antecipar. Fulano, deixa eu te falar. O último rapaz que eu conversei, nosso último potencial, nosso paciente aqui, o nosso cliente, ele chegou até aqui numa situação parecidíssima com a sua. Mesma situação. Só que chegou no final, ele falou para mim que precisava falar com a esposa dele. E eu tinha perguntado para ele se a decisão era somente dele. Ele até falou que sim, eu brinquei com ele. Cara, normalmente é melhor dele. Ele falou, não. Chegou no final, eu estava certo e ele tinha me enganado, né? Ele precisava falar com a esposa dele, enfim, ele vai me dar o retorno. No teu caso, cara, é a mesma coisa? Ou você não precisa falar com ela, você no final vai tomar essa decisão, mesmo que seja negativa. Não, cara, comigo eu tomo a decisão sozinho. Ok, então eu posso continuar. Se você for sincero com ele, ele vai falar, cara, vamos ligar, né? Melhor ligar. E ok também. O que você não pode é sempre receber os mesmos bolos, sempre passar pelas mesmas dificuldades e não ajustar no caminho. Perfeito, gente. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha agregado aí para vocês.